Então, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje a gente vai dar sequência no módulo Pluralidade dos Mundos, na questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Essa é a pergunta e a resposta é sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Então, essa seria a resposta dos espíritos. E aí ele traz aqui: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os age no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil, certo? A esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. É aquela coisa, né? A gente pensa, nós ainda pensamos que nós somos os, Os um, os principais, né? Os únicos, né? A gente se coloca muito grande, né? E eu estava fazendo alguns estudos aqui, e aí tem aquela frase, que há muitas moradas na casa de meu pai, né? Então a gente pensa assim, imagina, né? Deus tão grande, tão perfeito, criaria tantos outros mundos, tantos planetas, né? Para ficar sem habitar, né? E seríamos nós os únicos a sermos racionais, inteligentes, né? E não faria sentido nenhum isso, né? E a gente pensa, então, de onde veio Cristo, né? Antes de vir aqui e ser um ser tão perfeito que habitou a Terra, né? Ele já existia antes, né? Então a gente pensa que há outros planetas, há outros globos muito mais evoluídos com o que nós habitamos hoje, né? o homem, por orgulho e vaidade, né, desconsidera como sendo algo aquilo que ele não tem conhecimento. Então, como para ele, hoje, atualmente, o conhecimento está limitado à vida apenas aqui na Terra, né? A vida inteligente apenas aqui no planeta Terra, ele, por orgulho e vaidade, atribui que nenhum outro mundo, nenhum outro globo, mesmo contendo as mesmas especificações que a Terra contém, deve ou deverá ser habitado, né? E Exatamente. a gente A entende. gente nós somos muito limitados ainda, né? Principalmente por pensar nisso, né? Tipo, de pensar que aqui é o único lugar, né? Então, a gente ainda não tem dimensão do quanto o Criador é perfeito, né? Quando criou cada coisa, né? Como nós ainda estamos nessa questão de evolução, a gente ainda está muito longe de entender isso, né? Exatamente. Como o Criador é perfeito e como somos nós ainda, né, tão subdesenvolvidos frente a, ao que destina o propósito da criação. A gente está sempre tentando entender qual que é o destino do propósito, qual que é a origem desse propósito e esquece que a gente vive nesse propósito, né? Não tem como a É, gente saber. e ainda eu escutei numa live, estava escutando uma live, fala assim, que nós estamos no começo ainda, né? Que nós É estamos aqui, então nós estamos ainda caminhando, né? Estamos no início da nossa jornada, né? um processo que a gente desconhece, né?
o tempo dele, né? Tanto o que já passou quanto o que ainda é preciso. Com certeza. Então, na questão 56, ele trata a pergunta da seguinte maneira: é a mesma constituição física dos diferentes globos? E os espíritos respondem que não, de modo algum se assemelham. Isso aqui fica para a gente até como uma, para mim pelo menos, porque às vezes a gente vê, né, relatos espirituais de vidas em outros mundos, né, sobretudo aqueles relatos atribuídos a Chico, e ele narra, né, constituição física de outros mundos, planetas desses outros mundos. Uhum, Tem alguns livros também da Lavra Mediúnica do Carlos Bacelli, o Dr. Inácio, que trata também desse assunto. E a gente fica assim, ué, mas então como que esse pessoal, né, da astronomia, da física, que não descobre esses outros mundos? Essa pergunta ela meio que faz um pouco de sentido a essa indagação, porque ele diz que esses mundos, em constituição física, não se assemelham. Então, pode ser que trata-se de um outro tipo de matéria, né, de uma outra uhum, circunstância física, química, que gere esses mundos e que talvez passam até imperceptíveis às nossas vistas e aos nossos conhecimentos. É importante a gente pensar que não é porque não estamos vendo alguma coisa que essa coisa de fato não existe, né? A gente está aqui, está usando Wi-Fi, a gente não está vendo Wi-Fi no ar, a gente sabe que ele está funcionando, né? Então, acho que é um pouco sobre isso, essa pergunta 56. É, a gente sabe que as condições são diferentes, né? Então, certamente aquele corpo físico que é o que a gente tem, provavelmente lá seja diferente, né? Porque vai se adaptar de acordo com a necessidade daquele lugar, né? Daquele mundo, né? Exatamente. Questão 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes dos seres que os habitam. Aí pergunta exatamente o que nós estamos falando. Então, quer dizer que, assim, como a constituição física desse globo não é igual, Uhum. os seres que nele estão inseridos também são diferentes, ele responde que, sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar, né? Então, ele diz aqui para a gente exatamente isso aí. A constituição física do planeta é diferente porque é que a constituição física de seus habitantes, dos seres que estão lá inseridos, deveriam ser iguais aos da Terra. Então, ele dá É até esse exemplo muito, muito claro, né? Assim, claro, prático né? e claro, né? Isso. Que aqui a gente não vai ver peixe voando. Por quê? Porque tem todo um sistema, né, de constituição dele, né, da questão do sistema respiratório, não sei o quê, que vai fazer com que ele viva apenas na água, né? Você não vai ver um pássaro morando debaixo d'água. Então, é basicamente isso aí que ele quis dizer, acredito. É, assim como a gente entende que há várias criações que vivem na terra e na água, né? Então, assim, cada ser ali é criado para determinada condição, né? A gente, por exemplo, a mesma coisa que nós, com a nossa estrutura, a gente não vai conseguir viver em outro planeta, né? Porque a gente entende que a gente tem uma matéria grossa, mais assim densa, né? E a gente não conseguiria estar em outro lugar, né? Eu até Isso. coloquei aqui o perispírito adequado para cada lugar, né? Há um perispírito adequado para cada lugar, para cada tipo, né? De, de outro lugar que a gente poderia viver, né? Inclusive, tem um livro do Dr. Carlos Bacelli, que chama Na Próxima Dimensão, que ele tem bastante coisa sobre isso aí, de estudo, mas para quem quiser aprofundar, Na Próxima Dimensão, que é do Dr. Inácio Ferreira com o Carlos Bacelli. Ele trata bastante desse tema É, específico. eu até vi também, na hora que eu estava dando uma lida aqui, tem um que Chico fez, mas agora eu esqueci o nome, que é uma mulher que fala sobre viver
Como é a vida em outros planetas. Você sabe sobre esse livro? Você já ouviu Não, falar? Depois eu vou ver depois qual você que é o nome descobre. pra Descobre o gente. nome que a gente deixa nos comentários aqui, depois, na Uhum, descrição do vídeo, tá? beleza. É, 58, né? 58. 58. Uhum, 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de que esse astro lhes mostra apenas com a aparência de uma estrela. A gente já com um papo mais, né, universitário, né? Tá dizendo aqui que o Sol é uma estrela, então, assim, para nós ele significa luz e calor. Para outros astros que estão mais afastados, ele é simplesmente uma estrela, tipo, ele não tem a uhum, força e a necessidade que a gente tem aqui no planeta Terra. Os espíritos respondem: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra. Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Agora ele vai tentar trazer aqui, abordar a questão de que, é, como os seres têm constituição diferente, não quer dizer necessariamente que nesses outros planetas, com outras constituições, e esses habitantes, né, esses seres que lá vivem, com outras constituições também, dependam necessariamente do Sol como sendo uhum, fonte de luz e calor, né? Eles têm outras fontes, inclusive aqui a gente se sente assim ainda mais primitivo, né, do que ainda é, porque ele trata isso de uma maneira muito exata, né? A objetiva, vamos dizer assim. Ele diz que, então quer dizer que para vocês a única fonte de calor que existe é luz, é sol, né? Vocês estão ainda atrasados, né? Existem uhum. muitos mais outras fontes, outros recursos alternativos para calor, para luz, que inclusive eu vou ligar a minha, que está ficando escuro, do que o sol, do que a própria eletricidade. O que vocês chamam de eletricidade tem um papel aí na Terra, em outros mundos, ela até existe, mas com outro nome e com outra função, com outra usabilidade, né? A gente não sabe se aquele corpo que tá ali também necessita disso, né? A gente não sabe como que é o funcionamento daquela vida ali, né? Então, às vezes, nem precisa disso como nós precisamos, né? É, É que eu tava lembrando do urso, né? O urso, ele dorme durante um tempão, né? Para ele ele conseguir hiberna. ter condições de sobreviver. Ou seja, durante um tempo da vida dele, ele não precisa daquilo, né? Dessa luz, do sol, ele precisa apenas dormir, né? De estar ali para repor energia. Então, assim, ele foi criado adequado para aquilo, né? Então, a gente não sabe como são essas vidas em outros lugares, em outras dimensões. De repente, nem necessitam disso, né? Eu São também. adaptáveis àquela circunstância de, por exemplo, não precisar ou haver outro tipo, né? Igual você falou. Às vezes tem outra coisa que substitui, né? Nós somos atrasados, né, no nosso mundo. É bem atrasado. Quando você fala do urso aí, o que que acontece? Atribui-se erroneamente a Darwin o conceito de que sobrevive o mais forte. Porque erroneamente, porque isso não consta na obra de Darwin. Darwin diz que sobrevive o mais adaptável, né? Então, por exemplo, nesse caso que você está dizendo aí, em comparação com o do urso, ele está no local que ele teve que se adaptar a isso, né? Ele Uhum, teve que se adaptar a entender que em determinado momento, determinada estação, a temperatura cai, não existe raio solar, não tem fotossíntese, as árvores ficam praticamente inacessíveis à cadeia do ciclo alimentar, aquela coisa toda. Então, o que que ele faz? Ele come o que ele pode, como reserva de energia, né, para poder se manter em hibernação, né, com o seu organismo trabalhando como se fosse o stand-by, né, da nossa casa,
da É, televisão, da verdade. geladeira, né, o stand-by, então ele vai ficar ali em stand-by para o corpo utilizar o menos possível de recurso dessa energia, né, que ele adquiriu através dessa vasta alimentação num curto espaço de tempo, e dessa forma ele consegue passar todo esse período, né, que não é possível ele sair do lugar por conta do frio, e não é possível ele alimentar, porque não vai ter nada para ele se alimentar no reino animal, né? Então ele se adapta para poder passar por esse período e após tudo isso passar, ele volta para o Toda a ambiente sua natural dele, atividade, né? né? Seu ambiente, sua atividade, né? Isso Como é se tão, isso é começasse tão tudo de interessante. novo. Como se ele começasse tudo de novo, né? Se ele renascesse, né? Como se reiniciasse o ciclo, né? É, É muito interessante na biologia, né? A gente repete aqui que a gente não tem qualquer conhecimento profundo sobre esse assunto, nem eu, nem a Mônica, nós dois somos de outras áreas completamente diferentes, mas a olho nu, pelo que a gente observa, o que nos diz aqui as escrituras, as respostas, as perguntas e as respostas dos espíritos, a mesma maneira, né? Que a gente tem que se adaptar à Terra, né? E todos os seres que estão aqui inseridos, né? Essa adaptabilidade também é utilizada nesses outros mundos, né? com Pode ser que certeza. existam mundos que nem precisem dessa fonte de calor, por exemplo, como o Sol, né? Às vezes, quem sabe, precisam de gases de outros mundos próximos, de outros planetas próximos, que para nós tanto faz, né? Tanto faz. A gente É. está aqui, eles estão lá, da mesma forma acontece para eles, né? E Eu nós, só, mais uma só vez, como que eu posso dizer? Não sabemos quase nada, né? Nada, né? nada, muito pouco, muito pouco. Nessa, nessa, Imensidão, tudo, né? nessa imensidão que Deus criou, né? Nós não sabemos de nada. Estamos, como diz aquele livro lá, né? A caminho da luz. Isso. Tem só um pedacinho aqui para a gente terminar essa parte da pluralidade dos mundos, que diz assim: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas, né? Igual a gente estava falando, hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Muito interessante isso, né? Porque a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em aceitar o que a gente não compreende. Então, a gente sabe que existe vida no mar porque vive um peixe lá, né? Se não tivesse um É, peixe lá, mas, por exemplo, existisse um ser microscópico que a gente não tivesse acesso, a gente ia falar, não, não existe vida na água. Mas existe. É que a gente não tem ainda conhecimento ou recurso para adquirir conhecimento sobre aquele ser, né, que supostamente estaria lá sem que a gente visse. igual quando eles descobrem, né, várias espécies no mar, né, que a gente nem conseguiria imaginar que houvesse, né, peixes totalmente diferentes daquilo que a gente conhece, né, espécies assim que a gente pensa, poxa, como que existe tal tal coisa nesse mundo aqui, né, que nós estamos? E assim, e a gente pensa, né, para quê, né? Tipo assim, qual que é a diferença dessa espécie, né, diante das outras, né? Mas quem somos nós, né? Tudo há um Tem um motivo, né? fundamento. Um fundamento. Exatamente. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares, iluminadas pela eletricidade das auroras boreais. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais. Isso aqui é quase um trava-língua para quem tem a língua presa, igual eu. O que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra, e desempenhar neles uma função de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Bem, pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e luz necessárias a seus habitantes. E aqui ele encerra. Então, é o que a gente falou, né? Pode ser que
Um bom exemplo disso aí, acho que é até a gravidade, né? Que a gravidade, ela exerce um papel fundamental, né, para a manutenção da vida aqui na Terra, e é exato o cálculo, né? Eu já vi, às vezes eu fico vendo esses documentários do Discovery, essas coisas, e tem os cálculos que eles fazem lá, que se a gravidade fosse, sei lá, 1% a menos, a gente já não conseguiria um monte de coisa. Se ela fosse 1% a mais, seria inviável a vida na Terra, porque o peso sobressairia, não sei o que lá da atmosfera. Então, quer dizer, é tão perfeito, né? É um conjunto perfeito que ele é plugado nos mínimos detalhes, né? Para que possa acontecer a vida aqui na Terra e a manutenção dessa vida aqui na Terra, né? Com certeza. É tudo muito perfeito, né? Tudo Ah, pensado perfeitamente pelo Criador, né? exatamente, tudo pensado. E aí aqui quando ele diz, né, é, que desses efeitos na Terra, que a gente já tem dificuldade às vezes de entender, né, e a gente tem dificuldade mesmo, porque se a gente for pegar a idade da Terra e os estudos acerca dela, né, a gente está num momento, por exemplo, que está se discutindo se a Terra é plana, né? Então, quer dizer, parece que quanto mais se estuda, mais dúvidas Mais dúvidas aparecem, aparecem. né? É, exatamente. Então, E aí, assim, assim, os questionamentos, eles, por exemplo, a gente estuda uma questão do Livro dos Espíritos, aí a gente pensa em entender um pouco. Daí a pouco já vem outros questionamentos com outra pergunta, e aí, não é, vai surgindo. Ou exatamente. seja, acho que a gente ainda tem muito que avançar, né? Nós Tem temos muito. muito que avançar. Mas é interessante porque a ciência, ela anda muito, né? Ela anda muito junto, né, com o espiritismo. E assim, evolui-se muito, né, com isso. A gente evoluiu muito, né? Isso. E a Terra não é plana, assim, eu só dei um exemplo, porque assim, estuda-se tanto para chegar num ponto de vista, daí chega nesse É, ponto, em vez de partir para o próximo, daí volta para ver se estava certo aquilo, e aí uma turma acha que está errado, uma turma acha que está certo. E é isso que eu quis dizer, que acaba que impacta o nosso processo, né? é Porque verdade. em vez de procurar novos estudos para desenvolver novas tecnologias, a gente para e tem que voltar um pouco para puxar o pessoal que ainda não entendeu aquilo, né? Porque a gente está na mesma escola, né? Então, a gente não pode avançar com alguns alunos ainda com déficit naquela matéria, né? A gente está na mesma série, na verdade, né? Então, a gente não pode avançar sem que todo mundo tenha aprendido, entendido aquela lição, né? Todo mundo esteja preparado, né, para ir adiante. É isso mesmo. Então, Moni, nós acaba aqui dessa forma pluralidade dos mundos. A próxima pergunta ela é bem vasta, acredito que vai ser um estudo só sobre ela, porque é a questão 59, mas ele faz assim um grande resumo sobre o que foi feito, né? Porque vai falar aqui Uhum. sobre concordância bíblica e criação, acho que vai ser um estudo só para ela mesmo, porque ela é bem grande, né? Se é que tu vai ser preciso dividir em dois, porque eu vi que ela é bem tensa também, além de grande, ela é bem intensa de se discutir. E assim a gente encerra, então, essa pluralidade dos mundos, no capítulo lá, Criação, né? Do Livro dos Espíritos, né? Só lembrando Isso, que da questão primeira à questão 50 não está sendo distribuído em vídeo, está sendo distribuído em textos, né? Está lá no Instagram, quem ainda não segue, @Fraternidade e Esperança. E a partir das 50, a gente trouxe aqui para o YouTube em formato vídeo, né? A isso gente faz esse mesmo. estudo com Monitere Silveira, do Seara e Luz, que também, acho que tem lá também, né? Que a gente fez, né? Aquele Tem, nós negócio. dois. Isso. Então fica lá também, tanto faz Fraternidade Esperança, quanto faz Seara e Luz. Lá no Instagram vocês vão encontrar da primeira a 50 e da 50 em diante. Agora a gente está acabando a 57, né? 57, vocês vão encontrar aqui no YouTube em formato vídeo. Certo? Você quer falar alguma coisa? Certo. Não, tudo certo. Graças a Deus, né? Nós conseguimos cumprir mais um domingo, né, de estudo. Se Deus quiser, logo faremos o próximo.
Deus quiser. Muito obrigado pela participação no nosso estudo aqui e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.